Bom, daquela forma eu não consegui virar a tela, então assim acho que fica melhor, né? Consegui virar a tela, mas tive que pausar o vídeo. Então vamos lá, a música chama Perhaps Love. Primeiro eu gostaria de passar as palavrinhas, né? Uma por uma. Por exemplo, perhaps, né? O que seria o perhaps? Talvez. Love pode ser tanto o amor como substantivo, quanto o amar, sendo verbo. Então, ele pode ser tanto eu amo, ele ama, quanto o amor em si. Então, pode ser o verbo, pode ser uma ação, ou pode ser o substantivo. O like ele pode ser usado como gostar, né, sendo o verbo, e ele pode ser usado como uma conjunção. Por exemplo, se eu falar assim, you are like your father. Então, se eu falar you are like your father, é porque você é igual ou como seu pai. Então, o like, como conjunção, ele é usado para comparar. Então, se eu falar, oh, this is like the one that I have at home. Então, esse é como aquele que eu tenho em casa. Oh, this is like my mother's. Então, esse é como o da minha mãe. Aí, o verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar, conjugado, né? No caso, conjugado como it, né? Love is, porque o love, no caso, seria uma coisa, né? Um substantivo. Então, o amor o quê? O amor é, ou seja, ele é. Então, conjugando aqui como it. Rest, que é o descansar, pode ser o verbo descansar ou pode ser descanso, tá? Então, o verbo descansar ou descanso. O a pode ser um ou uma. A resting place. Então, a, que é o um ou uma, no caso, concorda com lugar, então, um lugar. A resting place. Esse resting, ele funciona como um adjetivo, porque ele é um lugar de descanso. Então, a resting place, ele é um lugar de descanso. Por quê? Rest pode ser tanto o verbo descansar, quanto descanso. Aqui, ele usado como adjetivo, que é de descanso, ele pede um ing aqui no final, mas ainda assim, né, ele vem da forma to rest. Então, a resting place, então, um lugar de descanso. Aí, shelter. Shelter, abrigo, teto, lugar de acolhimento. Por exemplo, o meu cachorro, eu peguei ele na rua, então ele estava numa ONG, na verdade. Então, eu posso dizer que my dog is a shelter dog. Então, é um cachorro resgatado, acolhido. Então, só lembrar que às vezes as palavras em inglês, elas podem ser tanto adjetivo quanto substantivo, porque shelter pode ser um abrigo, teto, né, sendo usado como um substantivo. Mas quando eu falo shelter dog, eu tô dando uma qualidade para esse dog. É um cachorro resgatado. O from, que é o para, de, né, uma preposição. Storm, tempestade. From the storm, contra a tempestade. Porque para a tempestade, o que é algo para a tempestade? Ou seja, contra a tempestade, né? Um abrigo para te proteger da tempestade. Então, a gente vendo as palavrinhas, fica um pouco mais fácil depois para entender o significado da frase toda. Então, a frase toda diz: Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. Então, talvez o amor
seja um lugar de descanso, um abrigo contra a tempestade. Aí vamos ver o próximo. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. Ele existe para te dar conforto. Ele está lá para te manter aquecido. Pra gente entender palavrinha por palavrinha, ó. Então, esse it aqui, o que seria o it? O amor, né? Ele não tá falando o amor, porque o próprio título da música chama Perhaps Love, né? Talvez o amor. E aí ele começa a falar, talvez o amor seja isso, talvez o amor seja aquilo, e ele vai fazendo comparações. Essas comparações que ele usaria a palavra como, aí ele usa o like para fazer essas comparações. Oh, perhaps love is like tanana, perhaps love is like tanana. Então ele fala, perhaps, né, talvez, love, talvez o amor seja como tanana. Talvez o amor seja como tananã. E ele vai comparando, fazendo as comparações do amor usando esse like. E aí esse it ainda tá falando do amor, porque a música inteira fala do amor. It exists to give you comfort. Então o amor, ou seja, ele existe, né? Só que como ele tá sendo conjugado, esse verbo exist, que é o verbo existir, como ele está sendo conjugado com o it, lembra que para it eu tenho que acrescentar o s no final do verbo, então o verbo existir, como ele está sendo conjugado com it exists, eu preciso colocar um s no final do verbo, para it. Então, it exists to give you comfort. Exist to give, então ele existe para te dar, para dar para você. Esse to, ele faz parte do exist. Exist para alguma coisa. Ele existe para alguma coisa. Então, esse to aqui, ele não está sendo o infinitivo do verbo to give, mas ele está sendo o para continuar com existe para tal coisa. Existe para um propósito. Tá. Depois o give, que é o dar, né? I give you flowers. I give you my love. I give you... it gives you comfort, como é o exemplo aqui da frase. Então, give é o verbo dar. Give you, eu não preciso do to, como eu preciso do para em português. Em inglês, eu não preciso do to. Eu falo give you, que já é o dar para você, ou te dar, né? Give you o quê? Comfort. Então, te dar conforto. Eu não coloquei a palavra conforto aqui, porque é muito próximo, né, do português. Aí, novamente, o verbo to be conjugado com it. Quem é o it? Aqui, no caso, é o amor, né? O amor é... Ele é ou ele está? Aqui, no caso, it is there, ou seja, ele está lá to keep you warm. Ele está lá para te manter aquecido, quentinho. Quem está lá para te manter aquecido? O amor, né? Como se ele fosse uma chama para te manter aquecido. E o to, né? Sendo a preposição para manter, ele está lá para, novamente aqui ele não é para dar o infinitivo, mas ele é para, né? Para dar um propósito, para fazer tal coisa. To keep you, manter você, warm. O warm é o aquecido, então keep, manter, pode ser permanecer também. Aqui no caso ficaria melhor manter pelas escolhas das palavras. E warm, que pode ser aquecer ou aquecido. Te manter, aquecer, não dá, te manter aquecido. Aí vamos pro próximo. Aí ele fala: and in those times of trouble, when you are most alone. E naqueles momentos problemáticos, quando você está muito sozinho. Coloquei palavrinha por palavrinha para ajudar a gente aqui. And, a gente já sabe que é o e, né?
in those. O those que é o plural do that, né? O that é o aquele, aquela, aquilo. O plural do aquele, aquelas. Então, o those, lembrar que ele pode ser aqueles ou aquelas. Só que quando eu falo in those, lembra que o in, on e at, ele é o nosso em, né? Então, em aqueles fica naqueles, né? In those, naqueles. Então, ó, eu até coloquei aqui in those, né? O in seria a preposição em. Então, em mais aqueles. Então, em aqueles que fica naqueles. Times. Times pode ser horas, momentos, tempo ou tempos. Of, que ele pode ser o de, do ou da, ou os plurais, né? Aí você tem que ver a concordância, se ele vai ser o de, o do ou da, se ele vai ser hora, se ele vai ser momento. A gente vai vendo o que fica melhor na frase. Então, naqueles momentos, times of trouble, né? Momentos problemáticos, momentos de problema. Então, eu coloquei aqui, né? O time, sozinho, horas, momentos ou tempo, ou tempos, o de, que é o dedo ou da, trouble, problema. Então, times of trouble, momentos de problema, ou seja, momentos problemáticos. Então, é assim, a gente, primeiro, né, quando tá fazendo uma tradução, especialmente de uma música, a gente escreve as palavrinhas e depois vai mudando para ver o que soa melhor e o que fica mais bonitinho, né? Momentos de problema fica melhor momentos problemáticos. Mas a primeira construção a gente sempre vai no mais simples e depois acaba mudando por uma questão de escolha de palavras para ficar mais bonito na escrita. O when, que é o quando, né? When is your birthday? Lembra da nossa frasezinha? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Só que aqui a frase é when you are most alone. You are most. O most, ele é o mais, né? Só que aqui you are most. Então, esse most, ele tá ligado ao are. Quando eu digo o verbo to be most, you are most, he is most, é porque ele está muito. He's very alone. He's most alone. Então, aqui é no sentido de muito. É uma expressão, né? Esse most aqui. O most, em outras situações, ele pode ser o... Na maioria das vezes... na maior parte do tempo. Poderia ser esse most. Aí, depois a gente tem... The memory of love will bring you home. Aí eu só fiz uma observação aqui que memory, né, no singular termina em Y. E memories, quando eu quero fazer o plural de uma palavra, o que eu acrescento? Eu acrescento sempre o S. E esse fato de acrescentar o S de plural, por exemplo... uma maçã, duas maçãs, um lápis, lápis não tem plural. Uma maçã, duas maçãs, um cachorro, dois cachorros. Então, esse S que eu acrescento de plural, só lembrar que ele acaba utilizando a mesma regra para o S que vai no final do verbo, quando eu conjugo he, she, it. Lembra, né? Quando eu conjugo um verbo he, com he, she ou it, por exemplo, he loves chocolate. Então, eu tô conjugando o verbo to love com o he. Então, todo verbo que termina, que é conjugado com he, she, it, né? E termina em Y, eu tiro o Y e acrescento o IES. Eu até fazia uma brincadeira, né? Falava, se ele for diferente do verbo to play, que é um verbo fácil, terminação fácil, é porque ele é o difícil. Mas tudo bem, a gente pode dar uma olhadinha de novo, como que eu acrescento um S para as palavras terminadas em Y.
O português também, né? Tem umas coisinhas complicadas com a questão dos plurais, né? Verbos não, palavras terminadas em EL, tipo pastel, pastéis, alemão, alemães. Então, alguns sufixos que mudam bastante, né? Quando forma o plural. Esse aqui também é um deles. Tá, então vamos lá. The memory, the, que é o a, os, as. Então, the memory. Então, a memória, né? Of love. The memory of what? The memory of love. Então, a memória, mas memory tudo bem. A primeira palavra que a gente lembra de memory é memória. Só que também pode ser uma recordação, uma lembrança, né? Então, poderia ser uma recordação do amor, acho que a melhor palavra seria recordação mesmo. Uma recordação do amor will bring you home. Então, vai te trazer, will bring you, vai te trazer, né? Vai trazer você para casa. Will bring you home. Vai trazer você para casa, ou te trazer para casa. O bring é o verbo trazer, né? Se eu falar assim, please bring wine. Então, por favor, traga vinho, né? Então, é o verbo trazer conjugado. Aí, esse will bring, ele tá aqui como auxiliar de futuro. Ele pode ser tanto o futuro do verbo ir, né? Irá, por exemplo, quanto um auxiliar, como é usado aqui como auxiliar. Então, como que eu sei se ele é o verbo will no futuro ou se ele é um auxiliar? Eu sei porque eu tenho dois verbos. Se eu tenho um verbo só, é porque ele é o irá. I will to Miami. Então, se ele for usado sozinho, ele é o verbo irá. Se ele for usado com outro verbo, I will go, ele já é o auxiliar de futuro desse outro verbo. Pode até ser usado com o verbo to go, I will go, não tem problema. Quando tem dois verbos, só lembrar que ele aí funciona como auxiliar. O off a gente já viu, né, que é o dedo ou da. O love a gente também já viu, que pode ser tanto o verbo amar quanto o amor em si, sendo substantivo. Então, the memory of love will bring you home. A memória, a lembrança, a recordação do amor vai te trazer para casa. Eu preferiria usar recordação ou lembrança em vez de memória, tá? A recordação do amor, a lembrança daquele amor. É como se ele, na memória, estivesse trazendo essa pessoa de volta, né? Aí vamos ver o próximo. Então, ele vai falando, né? Talvez o amor seja isso, talvez o amor seja aquilo. Aí agora ele faz outra comparação. Agora ele vai falar, talvez o amor poderia ser talvez amar, mas como tem que encaixar o mesmo em todas as estrofes, então o amor encaixa em todas as estrofes. Então, talvez o amor seja o quê? Talvez o amor seja como o verbo ser aqui, né? Conjugado. Então, talvez o amor seja como, ou like, novamente sendo usado na comparação, né? Como. Talvez o amor seja como window. Window é janela. Então, talvez o amor seja como uma janela. Esse perhaps, ele é um advérbio, então ele tem sempre S, não tem sem o S, tá? Não existe perhaps. É sempre perhaps. Então, perhaps love, talvez o amor seja como uma janela, talvez uma porta aberta. Então, talvez ele seja como uma janela, talvez ele seja como, e aí esse como aqui tá implícito, né? Talvez o amor seja como
né? Se like é como uma janela, talvez ele esteja como uma porta aberta. Esse open door, ele tá sendo usado como adjetivo, né? Então, novamente, por exemplo, open, ele pode ser o verbo abrir ou ele pode ser o adjetivo aberto, aberta. Se eu falar, she opens the door, ela abre a porta, é uma ação, é um verbo. Agora, se eu falar the open door, então a porta aberta, então aqui esse open door, esse open, ele não é verbo, tá? Ele é um adjetivo, open door, porta aberta. Ok? Let's move along to the next sentence. A próxima frase é assim, ó. It invites you to come closer. It wants to show you more. Então, quem que quer? Ainda esse it é o amor, né? Então, o amor, ou seja, ele te convida para chegar mais perto. Ele quer te mostrar mais. Então, tá falando do amor. Talvez o amor seja isso, talvez o amor seja aquilo. Ele quer te mostrar isso, ele quer te dar aquilo. Então, esse it aqui é o amor. Como ele tá sendo conjugado com it, tem que colocar o S no final do verbo. Então, it invites. Invites quem? It invites you. Então, o amor convida você. Só que como fica feio, o amor convida você, então ele te convida. Para o quê? To come closer, né? To come. O come é o verbo vir. Mas eu não posso falar para vir mais perto, né? Porque o closer é o mais perto. Close é o perto, closer é mais perto. Então, para vir mais perto, não dá, né? Em português não soa bem. Então, em vez de falar para vir mais perto, a gente fala para chegar mais perto. Mas o come é o vir. É que nessa situação, para soar mais próximo com o português, o problema aqui da tradução é sempre o português, então ao invés de para vir mais perto, a gente coloca para chegar mais perto, né? Para soar mais com o português. E wants, esse it novamente é o amor, né? Ele quer. Esse S, porque é conjugado com a terceira pessoa. E wants to show, ele quer. E wants to show you, ele quer mostrar para você. Ele quer te mostrar mais, more, mais, né? Aí o próximo. Even when and even if. Esse even. Ai, deixa eu mudar aqui de posição que já tá dando um cãibra. Esse even, ele é o e mesmo se, e mesmo quando, and even when, and even if, ele é o e mesmo se, e mesmo quando. A palavrinha que vem depois pode mudar, né? Mas esse even é o e mesmo. And even if you lose yourself, you don't know what to do. E mesmo quando você... E mesmo que você se perca e não saiba o que fazer. E mesmo, and even, if, que é o se, né? Condicional. Se você, if you lose, se você lose yourself, perder você mesmo. Então, e mesmo se você perder você mesmo. Ou seja, e mesmo se você se perder. Porque não dá para perder você mesmo. Então, perder você mesmo vira se perder. E mesmo quando você se perder and don't know what to do. E não souber, porque o verbo to know é o saber, conhecer. E não saber o que fazer.
porque o verbo to do é o verbo fazer. Lembra que eu posso usar dois verbos fazer, o to do e o to make. Aqui eu tô usando o to do, os dois são fazer. E não souber o que fazer. Veja que o souber e o saber em inglês é a mesma coisa, né? Muda o tempo verbal, mas em inglês o condicional, se você souber, e quando ele saber, eles não fazem essa diferença, né, do tempo verbal. Ok. Do perfeito para imperfeito, mas enfim, vamos continuar aqui. The memory of love will see you through. Então, a memória do amor, a lembrança do amor, a recordação do amor, will see you through. Vai ver você por dentro. Então, the memory, né? A memória, a lembrança, a recordação do amor, will see you, irá te ver no sentido de irá, né? Te encontrar, irá encontrar por você, entendeu? É como se aquela recordação do amor, will see, né? Irá ser vista, irá ver por você, através de você, porque o through é o por, é o através, é o de ponta a ponta, de cima a baixo. Aí até a gente achou aqui uma tradução, não sei se é a melhor, né? Mas ao invés de colocar um de ponta a ponta, de cima a baixo, ele colocou você por dentro, ou seja, você por completo. Então, a memória do amor irá te ver através de você. Aí não dá, né? Isso não é português, então a gente tem que dar uma adaptada. Então, a memória, as recordações, as lembranças do amor will see you through. Virão por você. Aí, no caso, ele preferiu a palavra memória, né? A memória do amor vai ver você por dentro. Eu colocaria talvez as recordações do amor serão vistas por intermédio de você ou por você, sendo como se o amor fosse representado por ela, né? Por essa imagem da mulher. Que ele faz essa comparação, né? Do amor e da mulher, que ela é a representação do amor. Então, que esse amor será visto através dela, ele será visto, ele será encontrado, ele será mostrado, demonstrado por ela, através dela, por intermédio dela. Por isso que ele fala, o amor será visto por você, por meio de você, através de você. Aí vamos para o próximo. Love to some is like a cloud. Esse some, lembra que a gente viu some, que ele é eu até fazia assim, né? Uma quantidade assim, que você não sabe dizer quanto, se é um, se é dois, é um pouco, né? Então, love to some is like a cloud. Então, o amor para alguns é como uma nuvem. Is like a cloud. Então, o amor for some o quê? For some people, né? Para algumas pessoas. Então, o amor para algumas pessoas, to some people, esse people tá implícito aqui, né? Love to some is like, lembra que esse like ele tá sendo usado de forma comparativa, né? Para comparar como o amor é. Ah, ele é como uma nuvem, ele é como isso, ele é como aquilo. Você vê que em cada sentença ele compara o amor com algo. Nesse ele comparou o amor como uma nuvem. E aí ele explica, né? Por que que o amor para alguns é como uma nuvem.
E para outros, né? E para alguns outros, as strong as steel. Tão forte quanto um aço. Então, para alguns, ele é como uma nuvem. Para outros, ele é forte como aço. Então, esse like ele tá usando para comparar. O some, ele tá usando to some people, né? Esse people tá implícito. Então, ele só falou para alguns. A gente usa isso em português. Para alguns, tanana, tanana. Para outros, tanana. Para alguns, o quê? Para algumas pessoas. Então, para alguns, as strong as steel. Pode ver que às vezes no garfo, na faca, tá escrito lá em stainless steel, né? Que é de aço inoxidável. Então, esse steel é aço. E o as, ele é usado também para comparar. Tanto quanto, como, tão quanto. Aí, no caso, tão forte quanto aço, eu posso usar também como aço, tá? Então, o amor para alguns é como uma nuvem, para outros forte como aço. Você vê, ele usa algo bem abstrato, né? Como uma nuvem, algo que você não consegue pegar. E para outros, ele é tão forte e sólido quanto o aço. Ele é bem poética, essa música. Para alguns quem? Para algumas pessoas, né? Então, novamente, para alguns, mas o people, ele tá implícito aqui. Então, para algumas pessoas, a way of living, né? Então, ele ainda tá falando do amor. Para algumas pessoas, a way of living, for some, a way to feel. Então, para alguns, um modo de vida, para outros, um sentimento. Então, para algumas pessoas, como se fosse o amor, se ele fosse um modo carinhoso de se viver, né? Então, uma escolha de vida, né? Uma maneira de se viver, um jeito de se viver. O way, ele pode ser jeito ou pode ser caminho, tá? Pode ser os dois. Você vê que às vezes quando você tá andando na rua e alguém fala assim, oh, that's the wrong way, né? Então esse é o caminho errado. Ou seja, não é por ali, não é por aquele caminho. Mas também pode ser no sentido de jeito, modo. Então o way tem outras traduções também. E para outros, a way to feel. Então, para alguns, o amor é como se ele fosse esse modo de vida, né? Modo de se viver, modo de vida, algo carinhoso, uma escolha de vida. E para outros, algo mais efêmero, né? Como se fosse só um sentimento que você carrega naquele momento, não algo que você carrega para a vida toda. Novamente, bem poético. Aí depois ele fala, and some say love is holding on. Então, e alguns, and some o quê? Some people, né? E algumas pessoas dizem, say love, né? Dizem que o amor, novamente, né? Love pode ser amor ou amar, só que nota-se que eu já tenho o verbo aqui. Então, alguns dizem amar, não dá, né? Então, alguns dizem que o amor é... Some people say, dizer, né? O verbo dizer, dizer ou dizem, que o amor, o que é implícito, o que muitas vezes eu não coloco, né? Mas eu poderia, and some say that love, posso colocar o que, sem problemas. Mas ele não é algo extremamente necessário. E algumas pessoas, and some say that love, que o amor
is holding on. Holding on é uma expressão, né? To hold on. O to hold, ele é o segurar, prender. Esse to hold on, ele é só algo para enfatizar. Esse on aqui, ele só dá uma ênfase, né? Mas ele significa a mesma coisa que o to hold. Não teria muita diferença do to hold e to hold on. Um é segurar, o outro é segurar firme. Você está segurando da mesma forma, só está enfatizando, né? Se eu falar segure isso, segure firme, a mensagem é a mesma, só estou enfatizando, mas a mensagem não tem diferença. Nos dois você está segurando, firme ou não firme, você continua segurando. Então, is holding on. Então, love is holding on. Então, alguns dizem, né, que o amor ou que amar é prender e outros dizem que é soltar. Então, alguns dizem que é holding on, né, que é prender, que é segurar firme. E outros dizem to let go. To let é o deixar, é o deixar ir. Ou seja, deixar ir é o soltar, né? Então, novamente, soltar e deixar ir é só uma questão de escolha de palavras, mas significa a mesma coisa. E o let é sempre deixar, to go, ir. Deixar ir, a pessoa só colocou soltar aqui por uma escolha lexical mesmo. Aí depois ele diz, and some say love is everything, and some say they don't know. Então, alguns dizem, and some people say, alguns dizem que o amor é everything. Everything é o tudo, todas as coisas, né? Todas, thing, coisa, todas as coisas, ou seja, tudo. Então, alguns dizem que o amor ou amar, aqui caberia os dois, é tudo. E outros, né, e alguns dizem que eles não sabem. Então, novamente, né, bem poético, porque ele sempre compara algo mais abstrato e algo mais efêmero. E alguns colocam o amor acima de tudo, outros dizem que não sabe. Porque se eu falo que o amor é tudo, é porque eu tô colocando o amor acima de tudo como algo muito importante. E outros dizem que não sabe, então quer dizer que não dão tanta importância. Então é sempre assim, algo sólido que ele compara e algo mais efêmero. Aí ele vai aqui para essa parte que repete, né, o refrãozinho. Perhaps love is like the ocean, né? Então talvez o amor seja como um oceano cheio de conflitos, cheio de dor. Esse seja, porque não dá para falar talvez o amor é como o oceano. Aí você vê que o seja e o é, em inglês é a mesma coisa. Então a tradução a conjugação do verbo é a mesma. O é e o seja é o mesmo verbo ser conjugado. Então, talvez o amor seja como esse like que eu estou usando para comparar, né? Talvez ele seja como um oceano. Um oceano cheio de quê? Full of. Então, full of, cheio de. Full é o cheio. Full of, cheio de. Cheio de conflitos. Full of pain. Cheio de dor. Então, conflito, pain é dor, full of, cheio. O like, uma conjunção usada para comparar, que a gente já viu. Então, talvez o amor seja como um oceano, cheio de conflitos, cheio de dor. Like a fire when it's cold outside. Thunder when it rains. Então, como fogo
quando está frio lá fora. Ou como, né, um trovão quando chove. Então, como um fogo, ou seja, como fogo, quando está frio lá fora. O like usado como para comparar. A fire, umas, nesse A. Fire, fogo. When é quando, né? Vimos aqui. Vimos já when is your birthday, quando é seu aniversário. Então, when, quando. Como um fogo, quando it is, é ou está. Quando está, aqui no caso, porque eu falo quando está frio lá fora e não quando é frio lá fora. Quando está frio lá fora. E ele também compara trovão quando chove. Então, é como um fogo quando tá frio lá fora, ou é como um trovão quando chove. É como se fosse aquela coisa que tá faltando, né? Então, um fogo quando tá frio, um trovão quando chove, é como se uma coisa complementasse a outra, né? Então, é como se o amor complementasse as outras coisas. Também bem poético. A próxima frase. Next sentence. If I should live forever and all my dreams come true. Então, o if, que é o se, né? If I should live. Quando você diz que você should do something, é algo que você deveria fazer, né? If I should live forever, né? Então, se eu devesse, né? Should live, devesse viver para sempre. If, que é o se, o should, algo que você deveria, o live é o viver ou morar. Nesse caso, se eu devesse viver ou se eu tivesse que viver para sempre e todos os meus sonhos se tornassem realidade. Come true é o tornar-se realidade. Só que como eu tenho uma frase condicional aqui que começa com o se, eu tenho que fazer todinha a concordância. Se eu devesse viver e todos os meus sonhos se tornassem. Não posso falar se tornarem. Se tornassem. Então, o se tornarem e o tornar e o tornassem e tornarem, ele é a mesma coisa em inglês. Aí o próximo. My memories of love will be of you. Minhas recordações de amor seriam de você. Seriam sobre você, né? Porque aqui, o que ele compara? Ele compara o amor com ela. Então, as minhas memórias, as minhas lembranças de amor ou de amar seriam sobre você, seriam de você, seriam você, né? Essas recordações de amor ou de amar seria uma figura sua ali, seria representada por você. Todo aquele amor e as lembranças que ele tem desse amor. Lembrando então que o memories, aqui ele tá no plural, ó, lá em cima ele tava no singular, com IES no final, tira o Y e põe o IES. Memórias, recordações, lembranças. O of é o de, do ou da. Novamente, o will pode ser tanto o verbo ir quanto o auxiliar de futuro. Aqui, o will be, então, é o será. Tá vendo? Então, ele é usado como auxiliar. Então, o will, ele pode ser duas coisas. Ou auxiliar de futuro, ou o verbo ir no futuro. Se eu falar I will to Miami, sem problemas, eu irei. Ele irá, nós iremos.
Agora, se eu falar I will go, esse will vai ser só um auxiliar, mesmo que seja usado o verbo to go. Aí a próxima sentence. Next sentence says, some say love is holding on and some say letting go. Então, alguns dizem que o amor é segurar. Novamente, a gente já viu essa estrofe, né? Alguns dizem que o amor é segurar firme, outros dizem que é soltar. Então, esses dois aqui a gente já viu. Some say love is everything and some say they don't know. Então, alguns dizem que o amor é tudo, né? Ou seja, colocam o amor acima de tudo e outros dizem que eles não sabem. Novamente, essa parte repete. Perhaps love is like the ocean full of conflict, full of pain. Então, talvez o amor seja como o oceano, cheio de conflitos, cheio de dor. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. Ou seja, like a fire when it's cold outside, like a thunder when it rains. Você vê que esse como aqui ele tá sendo substituído pela vírgula, né? Então eu coloco ele, eu deixo ele implícito e coloco uma vírgula para não ter repetição. Isso tanto em inglês quanto em português. A mesma regra da vírgula aqui. If I should live forever and all my dreams come true. Então, novamente, né? Se eu devesse viver para sempre, if é o se. I should, se eu devesse ou se eu deveria, se eu tivesse que viver. Algo que você should do é sempre algo que você deve fazer. Por exemplo, you should study more, né? Should study more. Então, quando eu falo, you should study more, coisas que você should do, coisas que você deveria fazer. Eu uso muito esse should para conselhos, né? Eu acho que você deveria fazer mais exercícios, você deveria estudar mais, você deveria isso. Então, esse should, eu sempre no sentido desse deveria ou ter que fazer algo. You should study more, you should work less, you should take a shower. Então, sempre que você estiver dando um conselho ou algo assim, você usa muito o should. Devesse, deveria. E o if, né, que é o se condicional. If I should live forever and all my dreams come true. Esse come true, o come é o vir, o true é verdade. E todos os meus sonhos vir verdade não existe. Então, existe se tornar em verdade, se tornar em realidade. Por isso que esse come true significa tornar em realidade. My memories of love will be of you. Então, novamente, ele repete essa parte. Então, e as minhas recordações, né? E as minhas memórias aqui eu até mudei, ó. Memórias eu pus recordações, dos outros acho que eu esqueci. Então, memories pode ser memórias, recordações, lembranças, né? É que poeticamente eu achei que o recordações ficava um pouco mais forte, né? Então, as minhas recordações de amor seriam de você. My memories of love will be of you. Seriam de você. Então, minhas memórias, né? De amor ou de amar, will be, serão ou seriam, ainda assim é futuro, futuro do presente, futuro simples, futuro do presente, serão, futuro do pretérito, seriam. Então, will be pode ser tanto futuro simples quanto futuro do pretérito, serão ou seriam. De você, will be of you. Então, minhas recordações de amor seriam de você. Ou seja, as recordações que ele tem do que é um amor seriam as recordações dessa pessoa
que para ele representa o amor. Então, essas recordações seriam ela, seriam dela, né? E aí, a gente ficou com algumas palavrinhas que eu acho muito importante. Por exemplo, come true, o should, forever, with, uso do like para comparar. Thunder é uma palavra boa. Rain, chuva. Pain, dor. Perhaps, talvez. Everything, tudo, todas as coisas. To know, saber, conhecer. To say, dizer. Some, um pouco, alguns, lembra? Então, quando eu falo some people, é algumas pessoas. Mas repara que se eu colocar alunos, eu falaria alguns alunos, né? Então, eu faço essa concordância, alguns ou algumas. Let go, né? Que é o soltar, deixar ir. O let, que é o deixar. O to go, que é o ir. Hold ou hold on. Tem até uma música. Hold on, little girl. What you doing? Então é o hold on, né? Tipo, segura firme. Segura aí, garota. Some people, novamente, né? Algumas pessoas. O some, um pouco, alguns. O uso do will como auxiliar de futuro. Novamente o should como deveria, algo que você deveria fazer, geralmente um conselho. Perhaps, talvez. When, quando. O like sendo usado como. Por exemplo, oh, this is like mine. This computer. Se eu falar assim, your computer is like my computer. Então, quer dizer que o seu computador é como o meu, ou seja, eles são iguais. Everything, tudo, todas as coisas. Say, verbo dizer. Way, jeito, caminho, forma. Cloud, nuvem. Through, igual drive-thru, né? Quando eu falo, vamos passar pelo drive-thru. Porque é o lugar aonde você passa por meio de, né? Então, você dirige, né? E o drive-thru, você dirige por ali, por meio de, através de ponta a ponta, de cima a baixo. Então, você tem que passar por ali. Por exemplo, se eu falar, where's the restroom? Oh, through the hall. Through the hall, ou seja, por meio do corredor, através do corredor, de ponta a ponta, ou seja, atravessa o corredor que vai estar ali. E é esse through aí. É esse mesmo through. O yourself, você mesmo, né? Por exemplo, se eu falar, I cut myself. Em vez de yourself, myself. I cut myself, quer dizer que eu me cortei, né? Por exemplo, o fato de close, ser próximo, perto, closer. Eu faço superlativo, ou seja, mais perto, mais próximo. Palavras com duas sílabas ou mais, por exemplo, closer, duas sílabas. Então, eu coloco o E e o R, para não falar more close, falo closer, né? Que é o nosso superlativo, o mais perto, mais longe, o mais, tananã, o mais lindo. Então, esse o mais aí é o superlativo. Então, quando tem duas sílabas, eu coloco o E e o R no final. Que mais? Open door, porta aberta.
né? Porta aberta. Você vê que esse open aqui, ele funciona como um adjetivo. Talvez, ou memory, né? Toda vez que eu coloco um S, eu preciso colocar um S no final de uma palavra. Às vezes ela pode ser até um verbo ou um substantivo. Terminou em Y, eu tiro o Y, coloco IES. Se o doutor não se lembrar disso, a gente pode fazer um review, a quick review, pode fazer uma revisãozinha. O those, né, que é o plural do that, bem bacana também de a gente lembrar que o that é o aquele, então those, aqueles. Lembrando que em português eu tenho aqueles, aquelas, tenho aquilo também, mas não existe aquilos. Então, o those vai ser só aqueles, aquelas. O give, que é o verbo dar. Lembrar que eu não preciso falar give to you. Posso falar give you. I give you flowers. Eu te dou flores. Shelter é abrigo, teto. Pode ser até lugar onde ficam os desabrigados, cachorros, pessoas. É um shelter. Sempre um lugar de acolhimento. O from, que é sempre um lugar de origem, né? Para, de, do, da. Storm, tempestade. E aí é isso, a gente acaba a explicação dessa música maravilhosa que chama Perhaps Love. E eu vou deixar aqui a musiquinha para você escutar. Acho que eu já mandei, mas vou mandar novamente. Um beijo, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, pelo seu tempo. Tenha um ótimo dia. Depois me diz o que achou dos vídeos. Um beijo, tchau, tchau.